noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Nós estamos falando hoje aqui 22 horas, horário de Brasília, horário que nós havíamos combinado. Eu estou bastante feliz com esses últimos encontros que a gente tem realizado. Essas últimas conversas que a gente vem tendo têm sido realmente muito proveitosas. Eu quero agradecer a você que tem me acompanhado, acompanhado as últimas entrevistas que a gente vem realizando. Eu quero agradecer a você que, além de tudo isso, tem me mandado e-mails, me mandado contatos. Eu sei que minha imagem aí, eu acho que não está aparecendo, vamos ver se ela retorna aqui. Mas muita gente tem me mandado contatos, eu tenho recebido e-mail de todos os lugares, e a gente fica muito feliz em poder colaborar com você que tem interesse em coaching, quer saber o que é coaching, o que faz um coach, como atuar de maneira sólida no mercado, nessa que é uma carreira, uma das carreiras mais promissoras. Na realidade, eu tenho recebido muitos contatos de estudantes e pessoas que têm dito assim, olha, eu tenho visto, alguns professores de faculdade têm me dito que a carreira de coach é uma carreira em alta e eu quero saber mais. Então, para você que está assistindo a gente ao vivo, ou você que está assistindo a reprise desse encontro, eu quero te agradecer por tudo isso. Eu tenho hoje aqui um convidado muito especial, que é o Freta. O Freta, ele é coach, ele atua nesse ramo há algum tempo, e na realidade a gente quer trocar algumas ideias com ele para trazer para você que está me acompanhando já há algum tempo, você que se cadastrou justamente para assistir essa entrevista, o que é que faz um coach, como que é o dia a dia do coach, como que ele faz como que é a atuação dele no mercado, e nada melhor do que procurar alguém que já está estabelecido nessa área, alguém que já é um referencial nessa área, e já atua nessa área há um bom tempo. Então nós chamamos o Freta para conversar. Ele é uma pessoa que desenvolve um trabalho muito legal, e o Freta está falando com a gente lá de Florianópolis. Eu sou de São Paulo, hoje eu estou em Goiânia, e eu estou falando com o Freta que está lá em Florianópolis. Freta, boa noite para você, como é que você está aí, como é que está aí em Florianópolis, meu amigo? Boa noite, amigo. Boa noite também a todos os teus telespectadores aí. Aqui está muito gostoso. A gente está entrando agora numa nova estação, né? Não está nem quente nem frio. Está um clima agradável. Muito bem, Freta. Eu sei que você desenvolve aí um trabalho diferenciado, você desenvolve um trabalho na área de coach, como coach, na área de coaching. E para todo mundo que está assistindo a gente aqui, inclusive você que está assistindo, seja ao vivo ou seja depois na representação disso, eu quero convidar você, porque dependendo de onde você estiver vendo esse vídeo, talvez aqui embaixo, aqui do lado, você vai ver um campo para deixar seus comentários. Então eu quero te convidar desde agora para deixar suas perguntas, seus comentários, porque de acordo com o número de comentários que a gente vai recebendo, a gente vai tentando colocar aqui na conversa com o Freta. E se a gente vê que é muita coisa, a gente seleciona depois os mais, aqueles que a gente consegue encaixar na dúvida da maioria das pessoas para mencionar aqui, e aquele que a gente não consegue mencionar aqui, a gente sempre tem buscado abordar o tema da pergunta em outros encontros. Então deixa aqui embaixo sua dúvida para a gente mencionar aqui na conversa, e também para a gente manter contato com você nos próximos encontros, e também responder isso através de texto. Então, qualquer dúvida que você tiver durante a conversa que a gente está tendo aqui com o Freta, deixe seu comentário aqui embaixo ou aqui do lado, para a gente poder ir sabendo melhor o que você pensa, quais são as suas dúvidas a respeito dessa área de coaching, se você já é formado na área, se você está pensando em se formar na área. E eu quero começar essa conversa aqui com o Freta, perguntando para ele o seguinte, inclusive eu vejo aqui que ele ficou offline, então vou esperar mais um pouquinho aqui para ele voltar, parece que ele ficou offline aqui, mas eu quero começar essa conversa com o Freta falando justamente sobre esse cenário atual do coach, do coach inserido no mercado de trabalho.
Já tem bastante gente aí no mercado de trabalho, no mercado de negócio, já tem bastante gente acompanhando a gente. E para você que está interessado em saber o que é coaching, como fazer uma formação em coaching, eu quero dizer para você que nós vamos fazer agora no dia 10 de abril, um workshop sobre coaching. Ele vai ser realizado na cidade de São Paulo. Ali, quem conhece a região central, a região da Avenida Paulista, ele vai estar próximo à região da Avenida Paulista, na Avenida Rebouças, que é descendo ali a Paulista, próximo ao metrô Clínicas, próximo ao metrô, a estação Paulista da linha amarela. Mas você que vem de carro, a gente vai realizar esse evento em uma churrascaria, na minha opinião, uma das melhores da cidade de São Paulo, mas a gente vai estar oferecendo inclusive estacionamento, serviço de valet, sem custo nenhum adicional. Então é muito legal que você participe para você ter um contato mais próximo sobre o que é coach, o que é coaching, o que faz um coach, tirar suas dúvidas mais pessoalmente. Então, se você tem vontade de fazer uma formação em coaching, mas ainda não fez, porque não entendeu direito como é feito o investimento, como ter um retorno desse investimento, como atua um coach, então o ideal é que você possa participar lá com a gente para a gente conversar mais a respeito. Eu estou vendo aqui alguns comentários. Se você tem qualquer comentário, qualquer dúvida ou quiser aí se apresentar, deixe seu comentário aqui embaixo porque eu estou lendo em tempo real aqui, tá? A gente vai lendo em tempo real, vai mencionando. O meu nome é André Marujo, eu sou coach aí há algum tempo, tenho me dedicado especialmente ao business coaching, que é uma área mais voltada a negócios, a desenvolvimento de negócios, a realizar o coaching mais para a área de vendas, de vida corporativa, vamos dizer assim. Então, para mim, tem sido muito legal. Eu tenho atendido alguns executivos, eu tenho atendido alguns empresários, temos feito, inclusive, algumas equipes, algumas turmas para poder acompanhar elas nos seus resultados. Então, para mim, tem sido muito legal. A diferença é que eu, por exemplo, que muitas vezes atuo mais na área voltada a negócios, o Freta, que é o nosso entrevistado de hoje, inclusive deve estar retornando aí em breve, ele ficou offline, mas ele deve estar retornando em breve, ele já é voltado a life coaching. Então, veja, existem várias formas de coaching, várias áreas onde você pode atuar como coaching. Se você está me escutando agora e tem interesse em fazer uma formação em coaching, é muito provável que você já tenha uma área onde você se enquadre, se encaixa e, vamos dizer assim, se encaixe melhor. Coaching é uma ferramenta, é uma metodologia que busca desenvolver o seu potencial, desenvolver melhor o seu potencial, suas qualidades, ok? Então, se você já ouviu falar sobre isso, se você já teve pessoas indicando você para fazer isso, é muito provável que alguém verificou em você vamos dizer assim, um perfil voltado a alguém que gostaria de atuar como coaching ou que tem qualidades para atuar como coaching. A formação em coaching, ela vai te dar justamente a capacidade, a formação, a técnica para poder aplicar isso de uma maneira mais adequada. Então, utilizando-se das ferramentas de coaching para fazer isso. Coaching não é terapia, eu falei isso bastante na terça-feira passada, né? Coaching não é terapia, coaching não é aconselhamento, coaching não é mentoring, coaching não é psicologia. Coaching é um convite para fazer você viver aquilo que você ensina. E é um convite para fazer você, além de viver aquilo que você ensina, fazer com que outras pessoas que tenham contato com você e que desenvolvam um processo de coaching junto com você, possam passar a viver aquilo que a gente ensina. Existem muitas coisas que a gente diz, mas muitas vezes a gente não consegue realizar ou não consegue colocar em prática. Coaching é uma ferramenta para fazer você se potencializar e alcançar de fato os seus objetivos. Então, se você tem interesse em fazer coaching, é muito provável
que você queira realizar isso não apenas não apenas para não apenas para fazer coach, para fazer coaching com outra pessoa, para ser o coach de um coach. Então vamos aproveitar aqui, porque eu sei que tem muita gente que está iniciando nessa pesquisa agora. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença de terminologias. Né? A gente pega aí, coaching é o processo de coaching. Coach é o técnico, é aquele que vai fazer o acompanhamento, é o coach, né? É aquele que atende o cliente. E coach é aquele que é o cliente, é aquele que está recebendo o processo, o atendimento para realizar o processo de coaching. Então é muito provável que você encontre pessoas que façam a formação em coach para serem coaches e atenderem coaches clientes, mas também você vai encontrar muita gente fazendo a formação em coaching para aplicar essas ferramentas, essa metodologia toda em si mesmo. Existem várias áreas de atuação, eu vou citar algumas aqui enquanto o Freta fica online novamente. Eu sei que ele está lá em Florianópolis, não sei como é que é a conexão ali onde ele está, mas a gente estava conversando aqui antes e eu acredito que ele volte logo. O coaching, ele trabalha essa formação, esse método de coaching no desenvolvimento de pessoas, tá? Então, não só no desenvolvimento de pessoas, mas no desenvolvimento de grupos, no desenvolvimento de empresas, que é para onde eu sou mais voltado aí. Existem algumas pessoas que fizeram contato comigo por e-mail e disseram assim, olha André, eu já tenho uma formação aí como contador, como economista, posso fazer uma formação em coaching? Cara, não só pode, eu diria para você que você deve. Hoje o mercado, uma das maiores procuras na área de coaching é justamente para esse coaching financeiro. Não somente na parte de finanças para empresas, mas também na parte de finanças pessoais. Tem muita gente procurando isso. O Freta já está online, já estou vendo ele aqui online. A gente vai voltar a nossa conversa. Olha, estou vendo ele aqui, muito bem. Freta, machucou aí, caiu. Está de volta, ele está de volta. Estou vendo ali a imagem dele. Muito bem, bem-vindo novamente. A gente estava falando aqui, Cleiton, justamente sobre as áreas onde um coach pode atuar. Então, eu estava falando aqui que o coach ele pode ser um coach financeiro, ele pode atuar com grupos empresariais, grupos de executivos, ou executivos de maneira individual, ou então fazer um processo de coaching numa empresa. Eu estava dizendo aqui que essa área de business coaching é uma área que busca o aumento de performance, transformação dos focos aí nas empresas, mas existe também, além dessa área profissional, que é mais voltada à carreira, negócio, executivo, aumento de performance empresarial, aumento de vendas muitas vezes. Além dessa parte, existe também uma outra parte que é o personal coaching. E muitas vezes esse personal coaching ele é um life coaching, né? Então, eu sei que você atua nessa área e pode ser que muita gente que está escutando a gente agora atue também em alguma área voltada à saúde, voltada à qualidade de vida, mas está na dúvida, e será que uma formação em coaching vai me agregar alguma coisa? Será que eu devo fazer isso? E aí eu sei que você atua na área de coaching, de life coaching. Eu queria saber melhor a sua experiência, como você chegou nessa formação, por que é que você atua nisso, o que você fazia antes. Se você puder contar um pouquinho para quem está assistindo a gente entender, seria bastante legal. Entendi. Bem, eu vi aqui, eu sou o diretor de uma escola do Método De Rose, o Espaço Cultural Freta. A necessidade dos meus alunos de terem um acompanhamento personalizado, onde através de conversas, e essas conversas muito bem elaboradas, a gente poderia desenvolver um trabalho mais assertivo, que pudesse de fato contribuir para o desenvolvimento do aluno e para que ele obtivesse mais resultados em sua vida particular, pessoal, na sua saúde, como você falou ali, nos relacionamentos, nas finanças, no trabalho, nos estudos, no lazer. Então, e também o próprio processo de encontrar o seu propósito de vida, para que ele possa contribuir de forma mais intensa para a sociedade e desenvolver aí um processo de autorrealização. Então, isso tudo é muito bem estruturado, eu já venho fazendo esse trabalho há algum tempo e vi
que os alunos estavam obtendo resultados fantásticos, assim, na sua qualidade de vida, na prática, na produtividade, principalmente nos relacionamentos, melhorando muito os relacionamentos, André, com a família, com os colegas de trabalho, estavam ascendendo socialmente, estavam ganhando mais dinheiro. E aí eu me questionei, mas assim, eu faço já esse trabalho, mas eu não tenho uma formação em coaching. Se alguém vier me questionar se eu sou formado em coaching, eu não tenho essa formação, vou ter que falar que não sou. E aí, para que ninguém pudesse vir a falar e não comprometer o meu trabalho, eu fui atrás de uma formação, só para fundamentar o que eu já fazia. É claro que através dessa formação a gente aprende uma série de ferramentas, algumas ferramentas eu fiz uma adequação, eu fiz de uma forma que ela fosse mais útil para o trabalho que eu já venho fazendo. E além disso, daí a formação ela te dá um embasamento, ela te dá uma estrutura em que você pode estar atuando também com a programação mais mastigadinha, né? A roda já está feita, você não precisa já criar a roda. Recomendo a formação, recomendo o estudo, recomendo muita leitura, recomendo você fazer coach com um outro coach profissional formado para que você passe pelo processo. Nada como você passar pelo processo, entender as fases, sentir as mudanças, entender o que está acontecendo na tua vida e como que isso está acontecendo. E nada melhor do que um orientador. O coach, André, ele quer dizer, não sei se você lembra daqueles cocheiros, o coach é aquele que conduz, né, aquele carro antigo, tipo uma carroça. Então é aquela pessoa que tem mais experiência, mais conhecimento e que vai dizer para ti quais os procedimentos. Na verdade, ele não vai dizer para você. Ele vai elaborar perguntas para que você tome as suas melhores decisões. Porque muitas vezes as pessoas estão presas em paradigmas, condicionamentos, elas não conseguem ver além daquilo que elas querem ver. As pessoas só veem aquilo que elas querem que fique mais confortável para elas verem. Então, quando tem alguém no qual ela confia, porque esse processo é de extrema confiança, o coach, que a gente chama, que é o cliente, o aluno, enfim, ele tem que confiar, por isso que tem que ter alguma relação, e aqui na minha escola eu tenho essa relação de intimidade com alguns alunos, e aí eu ofereço esse trabalho de coaching. E aí, pela proximidade, pelo vínculo que já se foi criado, a pessoa ela se abre. E ao se abrir, ao conhecer melhor as verdadeiras necessidades, as metas, conhecer um pouco da vida, dos relacionamentos, a gente vai esclarecendo alguns princípios são verdades, né, André, universais, da natureza, que realmente não tem como mudar. Se você for a favor desses princípios, você vai se desenvolver muito. Às vezes a pessoa vai contra e nem sabe que está indo contra, né? Então, a primeira etapa, além de muito esclarecedora desse nosso trabalho, ela é um marco na vida da pessoa, onde ela desenvolve uma melhoria muito intensa dos seus relacionamentos. É incrível, porque a base para qualquer desenvolvimento, para qualquer realização, são os relacionamentos. E de uma forma natural, de uma forma sem a pessoa estar interessada nisso. É começar a cuidar das pessoas ao seu redor como processo de desenvolvimento pessoal, né? Não só olhando pelo fruto, que se eu cuidar melhor das pessoas eu vou obter mais resultado. Mas a gente vai alavancar isso internamente, a pessoa vai começar a ter essa consciência. Então a consciência inicial aqui do trabalho do Espaço Cultural Freta é muito grande. Não só por ela praticar o método De Rosa, mas mostrando como as ferramentas que a gente obtém, que a gente possui, vão aumentar a consciência dela em níveis cada vez maiores, cada vez mais. É incrível, porque depois de uma sessão aqui, André, a pessoa, às vezes, ela sai meio desnorteada. Ela sai assim, sem... assim, pode ocorrer duas coisas. Ou ela sai com uma visão muito ampla do que ela tem que fazer e ela já vai dormir para pular amanhã cedo da cama e realizar as coisas que ela tem que fazer para começar o processo de mudanças, né? Uma série de mudanças.
ou ela sente que aquelas informações foram muito além do que ela tinha capacidade de suportar. Então ela precisa de um tempo para digerir essa informação. E às vezes eu aí vou marcar a próxima sessão, dependendo da pessoa, de como ela absorveu isso, dentro de 1 ou até 2 semanas, para que ela também sinta e ela vá implantando as mudanças comportamentais, porque eu trabalho com mudança comportamental. Eu acredito que o comportamento é a base para qualquer mudança de vida, qualquer hábito, qualquer coisa. Então são uma série de relacionamentos, uma série de comportamentos que a gente vai inserindo de forma natural, metabolizável e com uma compreensão de o porquê a pessoa está adotando aquele novo comportamento e exatamente com ferramentas de coaching, o que ela vai ganhar, o que ela vai perder com esse novo comportamento. Prata, deixa eu te fazer uma pergunta. De que formas aí que você geralmente atende esses seus coaches, ou seus alunos, vamos dizer assim? São através de horários, vocês têm sessões de coaching, como você lida com uma área um pouco pessoal, ou digamos assim, uma coisa bastante individualizada, que é sentimentos, você geralmente reúne o pessoal em grupos e faz um grupo, ou é de maneira individual? Como funciona essa forma que você aplica aí no seu Muito boa pergunta. Tem algumas coisas, André, que não dá para a gente explanar em grupo, tá? Porque são algumas ferramentas que nós vamos adequar à vida da pessoa. Por isso que antes eu faço uma boa entrevista, mas uma entrevista, não uma entrevista daquela coisa chata de querer saber as coisas, não, é uma conversa. Eu tenho que conhecer o meu coach, e aí eu vou botar tudo isso dentro de um programa bem organizado. Inclusive eu uso o próprio Gmail, né, ali o Drive, para gerenciar essas informações. E aí eu vou preenchendo essas informações, às vezes demora 1 hora, 1h30, às vezes 2 horas essa primeira sessão, e depois dessa primeira sessão eu tenho mais ou menos o DNA da pessoa. Eu conheço essa pessoa, eu sei quais ferramentas, quais princípios que eu vou estar usando com ela, quais técnicas, quais conceitos que eu vou estar usando com ela, e aí o trabalho é muito mais eficaz, porque não dá, tem coisas que dá para generalizar, tem coisas que dá para a gente explicar para todo mundo. Mas o grande trunfo desse trabalho, André, é você personalizar, é você levar o seu conhecimento para a vida da pessoa de forma intimista, de forma personalizada. E aí o trabalho tem um resultado extraordinário, coisa que eu não vi até hoje, né, nesse mundo, uma ferramenta tão eficaz, tão poderosa quanto o coaching. Muito bem, eu estou recebendo aqui, Freta, algumas perguntas. Eu vou selecionando elas aqui, vou deixando elas aqui. E tem uma pergunta do Felipe, tem uma pergunta do Edgar. Logo mais a gente vai entrar no assunto aqui das perguntas que eles fizeram para esclarecer. Mas antes, eu queria perguntar para você o seguinte: eu sei que você trabalha aí mais na área de life coaching, né? Então na área mais do coaching voltado à vida da pessoa. E eu queria saber qual é o tipo de público que te procura. É o público em geral? São empresários? Enfim, você tem algum... vamos dizer assim, se a gente pudesse segmentar isso assim, definir um público, tem alguma segmentação mais específica ou é múltiplo, é geral? O público é um público mais refinado, de poder sociocultural mais elevado, pessoas que têm mais acesso à cultura, que têm mais conhecimento. Geralmente são médicos, dentistas, advogados, empresários, e também tem estudantes, professores, mas geralmente é um público jovem, por eu trabalhar mais nessa linha de realização, de autoconhecimento, de produtividade, de realização pessoal, de melhoria de relacionamentos, né? E de atuação, né? O foco é na ação, e a ação que gera resultado. Então, o meu público aqui na escola, o trabalho que eu faço de coach, ele é aberto, mas ele, de certa forma, ele é um pouco fechado, porque tem esse corpo a corpo, sabe? Ele é muito corpo a corpo. Eu tenho alguns alunos que eu faço esse trabalho também por Skype,
né? O Skype é uma maravilha porque parece que a gente está conversando aqui um de frente para o outro, não é? Então a gente tem a tecnologia, a gente usa a tecnologia, não tem nenhum problema, dá para fazer todo o acompanhamento. É um trabalho, uma habilidade do coach, ele precisa ter uma certa paciência, sabe, André, para conseguir desenvolver a empatia para entrar na vida da outra pessoa, para depois vir na sua pessoa e passar todo o conhecimento que seria necessário para o alavancamento da vida dessas pessoas. E aí depois ele precisa ainda se desenvolver na terceira pessoa de uma forma neutra, sabe? Como um terceiro observador, vendo como que está sendo passada a informação, como que a informação está sendo absorvida e o que pode ser feito ali para melhorar o processo, né? O coaching é um processo. Não é terapia, não é uma consultoria, tá? É um processo, é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, onde através de conversas muito bem elaboradas, conversas que vão queimar alguns neurônios aí, porque são perguntas muito bem elaboradas, onde a pessoa vai ter reflexões assim, do quais ela nunca teve na vida, e do qual, se ela não tivesse esse acompanhamento, essa pessoa que está junto com ela, por isso que eu digo que é uma parceria, nós estamos juntos, vamos supor que você seja o meu coach, então eu vou me dedicar ao máximo para você chegar no seu objetivo, na sua realização, na sua meta, porque você ganhando, eu também ganho. Sabe? Eu tenho um trabalho muito assim de ganha-ganha. Meu objetivo é fazer com que o meu cliente ganhe ao máximo, porque o meu nome está nessa jogada. Então, o coach... Aí vem uma pergunta que eu queria te fazer, porque é o seguinte, a gente escuta bastante coaches, eu me coloco muito no lugar de quem está assistindo a gente, geralmente quem está assistindo, ele está... eu tenho recebido muito contato de pessoas me dizendo assim, olha, eu tenho 2 formações, eu já tenho, inclusive, mestrados. Recebi um contato de uma pessoa que a gente conversou bastante aí na terça-feira, que ele disse que ele tem 2 doutorados. E aí essa pessoa me disse assim, mas eu ainda não me encontrei na minha formação, naquilo que eu gostaria de fazer. Eu fiquei pensando, rapaz, uma pessoa que tem várias formações universitárias, que tem diversas formações de pós-graduação, doutorado, e ainda de repente não encontrou os seus objetivos, e eu encontro muitos coaches que fizeram formação em coaching e de repente têm formações, ou alguns não têm formações, mas se dizem assim, olha, eu me realizei, eu encontrei aquilo que eu gostaria de fazer, eu fui orientado, isso mudou minha forma de encarar algumas coisas, e eu tenho visto muita gente, Freta, me dizendo assim, olha, eu preciso disso, não só para aplicar em outras pessoas, mas para aplicar na minha vida mesmo, para usar essa ferramenta para mim, e para potencializar as minhas qualidades, descobrir aquilo que eu deveria fazer. E aí eu queria fazer uma primeira pergunta, e logo vou fazer uma segunda, que é o seguinte, essa formação em coaching, esse pessoal que te procura para fazer sessões de coaching com você, quais são as principais demandas, né, que eles te procuram para melhorar seu relacionamento, para ter uma orientação na área profissional, na área de formação, na área de carreira? Quais geralmente são as dúvidas, as perguntas que esse pessoal... Você disse que são médicos, são pessoas de acesso cultural muito grande. Quais geralmente são as questões maiores assim que você costuma encontrar nesse pessoal? Bem, existem várias segmentações. É recomendável que você escolha um nicho, né, de mercado para atuar, como você estava falando ali, de saúde, de peso, financeiro, de carreira, de relacionamento afetivo, de casamento, enfim, é uma série de nichos, né? E quanto mais você se especializar numa área, como você citou a medicina, melhor, porque você vai se tornar um especialista, né? Vai se tornar uma autoridade naquela área. A categoria que eu me posiciono, além de ter um conhecimento de várias áreas, eu me diria que eu me enquadro na questão de relacionamentos. Relacionamentos. Não só afetivo, mas também de forma geral, né? Familiar e com as pessoas ao seu redor. É claro que, consequentemente, a gente vai ter um trabalho de foco
por exemplo, na saúde ou nas finanças, porque existe uma ferramenta, um conceito do qual, se você focar em uma área e conseguir resultados naquela área que você acha que realmente é importante para você, você acaba desenvolvendo todas as demais áreas, sabe? Então é incrível, porque às vezes eu vou achar a área de foco da pessoa, às vezes, André, a pessoa nem sabe o que realmente ela quer. Então algumas sessões são só para descobrir qual vai ser o foco do nosso trabalho. E depois, qual vai ser o propósito dessa pessoa, né? Qual vai ser a missão, o chamado, qual vai ser a realização, como que ela vai obter a felicidade plena. Como esses teus clientes aí não sabem, ainda não se encontraram, talvez realmente eles precisassem fazer um trabalho aqui conosco para saber exatamente, porque imagina que aqui está o seu propósito de vida, tá ok? E você sabe o seu propósito de vida, você fez algum trabalho, algumas sessões, de repente aqui com a gente, ou com um profissional, e ele fez com que você conseguisse ter essa visão. A gente perde essa conexão do nosso propósito. Agora imagina que você está aqui nesse ponto, tá, André? E você sabe, você vê que você está indo numa direção oposta ao seu propósito de vida. Qual que é a sensação? Uma sensação de... Qual a sensação? De você ir caminhando na direção oposta ao seu propósito de vida, da sua missão. Eu diria, pessoalmente, frustração. Total, tristeza, frustração, enfim, um monte de emoções negativas, né? Eu diria que muitas pessoas estão nessa situação. Então, às vezes, né, você mudar o rumo, mudar a direção é um pouco trabalhoso, mas tem que ser feito. Porque vamos imaginar o contrário, aqui está o seu propósito de vida e você está indo nessa direção, em direção ao seu propósito de vida. Qual que é a sensação? É uma sensação de derrota, porque quanto mais distante eu fico do meu objetivo, mais derrotado eu me sinto, mais frustrado, mais... Mas agora o contrário, pensa no contrário, o teu objetivo está aqui, o teu propósito de vida está aqui, agora você sabe, sente que está indo na direção do propósito. Qual que é a realização, né? Quanto mais próximo, mais eu diria que mais realizado. Cada passo que você dá para chegar naquele local, mais motivado você vai estar para dar o próximo passo e assim sucessivamente. E às vezes, André, não é nem você chegar lá no propósito, é você saber que você está no caminho certo. Exato. Só isso já gera essa plenitude, já gera essa satisfação. Então esse é o primeiro passo, é botar o navio, o barco, seja lá qual for a sua condução, na direção certa. Saber que você está indo no caminho certo. E aí isso aí envolve um trabalho de estabilização da sua saúde. O que é a nossa saúde? A nossa saúde compreende alimentação, sono, exercício físico, compreende também uma equalização dos seus relacionamentos afetivos e familiares, compreende também uma equalização do seu trabalho mental, o seu trabalho, as suas finanças, os seus estudos, a sua personalidade, as suas metas. Tem gente que não tem nem meta, né? As características a melhorar, o que eu preciso melhorar na minha vida, no meu comportamento, e também o meu lazer, né? O que eu faço que me estimula, que eleva o meu espírito, que quando eu faço, meu Deus, mas que maravilha, que coisa boa, eu estou feliz porque eu estou fazendo o que eu gosto. E além disso também de ações que possam contribuir para outras pessoas. É o estímulo do intuicional, que aqui na nossa escola a gente desenvolve muito através da meditação, né? A meditação trabalha esse canal acima da intuição. Quando você equilibra todos esses canais, físico, emocional, mental, personalidade, intuicional, esse intuicional aqui faz com que você se conecte com a sua essência, com o seu si mesmo, com o seu purusha, com a sua mônada, tem várias nomenclaturas, que é a sua missão, o seu chamado, o seu propósito de vida. E aí que parece que a vida começa, né? Porque até então, eu diria, meu amigo André, que 1 a 2% da população sabe o seu propósito de vida. O resto está num sistema eu diria, hipnotizado. Acorda, vai trabalhar, volta, dorme, num sistema, num programa fechado, vivendo não sabe para quê. E somente quando a gente sabe o nosso propósito de vida é que você pula da cama
e vai correr atrás, como você falou, tudo que eu fizer hoje, que se estiver na direção do meu propósito, eu vou estar feliz. E é aí que a vida começa. Eu queria te perguntar, eu vi aqui mais uma pergunta do Adriano Rocha. Eu tenho aqui 3 perguntas aqui que eu tô selecionando para fazer para você daqui a pouquinho. A gente vai estar logo também aí no final, caminhando para o final, a gente cita essas perguntas, mas eu tenho uma pergunta para você, que é justamente o seguinte: se eu tivesse uma ferramenta muito boa na minha mão, uma ferramenta de mudança, de transformação muito boa, além de querer utilizar essa ferramenta em outras pessoas, é claro que eu ia querer utilizar essa ferramenta para mim mesmo, para mim, para minha vida antes de aplicar na vida de outras pessoas. E como a gente sempre escuta que o coaching é essa ferramenta poderosa, se eu tiver a ferramenta de coaching, as ferramentas, entender o processo de coaching na minha mão, é claro que eu vou querer, além de fazer com que outras pessoas alcancem tudo isso que você está falando, eu vou querer alcançar isso também. É óbvio, né? É a mesma coisa que você ter algo muito grande na sua mão e você não querer usar para você, é impossível. Então, pelo que eu vejo aí, você, além de aplicar, é muito provável que você também utilize essa ferramenta na sua vida. Então, eu queria saber, assim, na sua experiência pessoal, Fred, o que é que mudou, assim, antes e depois de atuar nessa área? O que é que mudou antes e depois de coaching? O que é que mudou antes e depois de entender mais os relacionamentos? Qual a diferença que isso fez na sua vida, Freta, como pessoa, como indivíduo? Certo. Bem, o que você está citando aí é o auto-coaching. É onde você vai aplicar essa estrutura em você mesmo. Então, tem todo um gerenciamento, você vai fazer todo o processo com você mesmo. E tem uma coisa, se você não aplica com você mesmo, né, André, como é que você vai cobrar dos seus coaches? Se você não é aquilo que você está falando que é para ele ser, como é que você vai conseguir novos clientes? Como é que você vai conseguir novos coaches? Porque não dá para ser coerente nessa profissão. Você tem que ser o exemplo daquilo que você preconiza. Muito mais do que falar pelas atitudes, pelo comportamento. Então, a minha mudança foi bastante significativa. Principalmente pelos relacionamentos familiares, afetivos, de compreensão, de amizade, e de realmente sentir que realmente eu poderia contribuir para a vida de outras pessoas. Saindo da visão egóica, egoísta, que todos nós temos por natureza, numa visão mais altruísta, numa visão mais de realmente se sentir realizado, ajudando o outro a se realizar. Mais do que a mim mesmo, pensando no outro. É claro que o processo envolve também a sua ascensão. Você tem que cuidar de todas aquelas áreas que eu mencionei ali de forma sistemática, diária. Né, cuidando o tempo todo, se concentrando, focado, alimentando cada uma das áreas para que você possa crescer, para que você possa evoluir, certo? Agora, o processo é fantástico e você não para nunca, né? É uma coisa constante, é um aprimoramento que você não para. Quando você acha que está bom, dá para melhorar mais um pouquinho. Mas agora já está bom, não, agora mais um pouquinho. E aí a gente vai nessa métrica aí, constantemente aprimorando. Eu vou ler aqui, Freta, 3 perguntas, mas antes eu queria citar algo que você falou aí que ficou, para mim, ficou como algo assim de importância muito grande. Você citou que existe um conceito em coaching, que é quando você desenvolve uma área, mas o fato de desenvolver essa área não vai fazer um desenvolvimento isolado. Ele vai fazer com que outras áreas também se desenvolvam. Então isso para mim ficou marcado de uma maneira muito legal, porque isso é experiência própria, inclusive. Muitas vezes algumas pessoas se cobram muito por de repente produzir mais em uma determinada área da vida e não adianta focar, às vezes, naquela área, porque o problema não está ali. Aquilo é só o espelho daquilo que está acontecendo. Então, eu vejo muita gente, Freta, que de repente está ali na vida profissional e de repente está me dizendo assim, olha, eu preciso aumentar as minhas vendas, ou eu preciso aumentar a minha produtividade.
ou eu preciso diminuir o meu turn off, preciso diminuir ali meu tempo de ociosidade, ou então, olha, eu preciso potencializar a minha carreira de executivo para que eu possa ser um executivo mais bem sucedido. Eu escuto muita gente falar sobre isso, e é interessante isso que você está colocando, porque como o processo de coaching é um processo completo. Porque muitas vezes, numa consultoria ou em alguma outra forma, e não dizendo que não deva procurar outras soluções, né? Não estou dizendo dessa maneira, mas estou dizendo assim que muitas vezes, quando nós focamos no problema aparente, às vezes a gente não está indo naquele que é o real problema. Às vezes a pessoa não produz tanto porque o problema dela não está na questão, não está nos negócios, não está na forma como ela atua em si, mas sim algum problema que ela tem na casa dela, algum problema que ela tem na parte psíquica dela ou nos relacionamentos dela, e isso faz com que ela tenha dificuldades nas outras áreas. Então, eu vejo o seu trabalho como algo de muita importância, porque está isso que você disse dessa conversa inicial, para você detectar quais são os problemas de verdade, porque muitas vezes a pessoa chega com um problema que na realidade não é o problema mesmo, né? É aquilo que você está visualizando, mas não é o problema. Então, eu achei isso muito bacana e isso responde muitas perguntas que eu não vou citar aqui. Então, eu vi muitas perguntas aqui relacionadas a isso, e eu achei bacana mencionar isso, Freta, porque eu acho que muita gente, de repente, pergunta assim, como eu posso melhorar a minha carreira, como eu posso melhorar, de repente, os relacionamentos podem ser aí a chave para uma melhora nesse sentido, nesse aspecto também. Eu vou mencionar aqui o Edgar Hernandes. Tá? O Edgar ele fez uma pergunta. André, sou gerente de projetos. Estou interessado em me tornar um coach de gerente de projetos. De gerentes de projetos? Qual a melhor formação a fazer? Em life coaching, em business coaching ou coaching de carreira? Edgar, eu vou te dizer o seguinte. A primeira coisa que eu posso te dizer, assim, a primeira informação que eu posso te passar é que a sua área é bastante procurada. Muito provavelmente, se você já pesquisou isso em sites ou em revistas, especialmente aqui nesse novo cenário aqui do Brasil, a sua área é muito, 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 muito procurada. Você pode confirmar isso aí. Que faz aí aconselhamento de que caminho seguir, você vai ver que essa área é muito procurada. Mas, para você fazer uma formação em business coaching, você primeiro precisa realizar uma formação em personal coaching, em professional coaching. Essa é a base. Então, para que você possa fazer aquilo que nós chamamos de BEC, que é o Business Executive Coaching, então é voltado a negócios e voltado ao coaching executivo, você precisa do chão, né, de fazer aquela formação inicial que é o Personal and Professional Coaching. Então, esse é o curso ideal. Depois que você estiver pronto para aplicar essas ferramentas, depois que você entender o conceito, saber como aplicar, aí sim você pode fazer. É pré-requisito para uma formação em Business Coaching que você tenha a formação em profissional e personal coaching. Então, esse é o caminho a seguir. Não é perdido. Você pode estar pensando assim, poxa, mas eu quero atuar na área de negócio, por que eu vou fazer um coach pessoal, uma formação coach pessoal? Não é perdido. Você vai ver que você precisa ter a base. Ali é o lugar onde você vai ter a base para dar os primeiros passos e poder alcançar esse resultado que você está procurando, que é ser um coach na área de projetos. E olha, se você já tem valor agregado nessa área e somar isso a uma formação em coach, ainda não em business coaching, mas em personal e profissional coaching, você já tem um diferencial grande para o mercado e eu aconselho bastante que você possa fazer sim essa formação. E aí depois dessa, né, que é o PPC que a gente chama, Personal e Professional Coaching, depois que você fizer isso,
você vai ter melhores condições de escolher se você quer fazer uma formação em coach de carreira ou business executive coach. Então eu oriento que você siga esse caminho, é o caminho que é galgado pela maioria dos coaches aí de sucesso, e eu aconselho que você faça isso. Estou vendo aqui um comentário aqui, uma pergunta aqui do Adriano, do Felipe. Felipe, ele diz assim: boa noite. Gostaria de saber algumas perguntas chaves que vocês costumam utilizar praticamente em todas as sessões. Felipe, o que eu vou te dizer é que não existem, eu não tenho como te dizer isso, tá? Porque vai variar muito do tipo de coach que você tem, qual é o assunto a ser tratado, tá? Mas, se eu pudesse traduzir isso de uma maneira mais genérica, tá? Eu diria que o grande trabalho do coach é fazer com que o coach ele aprenda a aprender. Tá? Então, é fazer com que ele pense e ele reflita sobre essas questões. O Freta, que está online, que ele retornou, eu vou fazer essa pergunta para ele aqui, eu acho que ele vai te dar uma resposta bacana. Freta, eu recebi aqui a resposta do Felipe, e ele disse aqui que ele gostaria de saber algumas perguntas chaves que a gente utiliza, que você utiliza em praticamente todas as sessões. Existe assim uma fórmula a ser seguida ou varia de acordo com o coach que você está trabalhando? Como que você atua dessa forma, Freta? Bem, assim, para uma pessoa que não tem a experiência de atuar como coach, ela vai fazer uma formação, ela vai receber uma série de scripts, né, de roteiros, onde ela vai fazendo a pergunta e ela vai chegar a uma conclusão. Inclusive, o coach vai chegar a uma conclusão com essas perguntas. Mas isso fica uma coisa muito assim... teatral, fica uma coisa muito embalada, uma coisa assim meio artificial. Com o tempo, possivelmente, o coach ele vai gerando essas habilidades de fazer a pergunta certa, na hora certa, e ele vai pegando e vai mesclando esse conhecimento que ele vai tendo e vai fazendo a pergunta que vai realmente fazer toda a diferença. Essas perguntas, quem foi que perguntou mesmo? Foi o Felipe? Felipe. Essa pergunta, ela tem que realmente mexer com a pessoa, tem que induzir ela à ação, tem que tirar ela do comodismo, às vezes quebrar uma crença, às vezes mostrar o outro lado da moeda, fazer com que ela tenha uma visão mais ampla, ver possibilidades, alternativas, e fazer com que o coach possa fazer um estudo de outras opções, para ver que ele não tem só uma opção, e fazer um estudo mais amplo, e você, de repente, ajuda ele a pensar, porque às vezes ele não consegue desenvolver, e aí você, às vezes, faz perguntas para ajudar na pergunta que você fez, para elaborar tudo isso, uma resposta que vai fazer com que ele tenha uma visão, para que ele tenha uma conclusão mais assertiva, e isso vai fazer toda a diferença. É incrível como o nosso cérebro, Felipe, ele funciona com perguntas, e através de perguntas você tem ideias. E aí essas ideias, elas podem ser desenvolvidas para propósitos. E esses propósitos podem ser desenvolvidos para você gerar um esforço daquilo que você vai fazer de forma organizada. É isso que o coach é desenvolver o seu esforço de uma forma organizada, planejada, estruturada, com significado, porque tudo tem que ter significado para o coach, porque se não tiver, André, emoção por trás da ação, a ação não anda. Você tem que botar... O que faz a gente se mover, levantar a bundinha da cadeira e fazer alguma coisa, é a emoção. Anthony Hopkins já dizia isso nos seus cursos, o grande segredo dele é botar a emoção. A última palestra que ele deu agora no TED, eu sugiro que todos possam, de repente, assistir essa palestra, ele fala basicamente isso, que é botar a emoção para que você realize as coisas, para que você consiga ter um fator, um patamar de realização maior. Então, o que eu sugiro para que as pessoas que querem começar o processo a se desenvolver
é saber trabalhar suas emoções. O controle das emoções é fundamental. E respondendo, terminando a resposta ali do Felipe, as perguntas, tem um roteiro que você pode fazer, esse roteiro seguir, mas nada como você desenvolver uma habilidade de criar perguntas no momento certo, com a situação certa e que faz toda a diferença. Aquela pergunta que, parece que você é um gênio, né? Na verdade, você criou essa habilidade com o passar do tempo, né? Com o desenvolvimento do processo, né? É verdade. E às vezes a gente acaba tendo conhecer, a partir do momento que você conhece o processo em si, então você passa a utilizar os princípios desse processo. Então os princípios eles não mudam, mas muitas vezes as formas de abordagem, as perguntas podem ser diferentes de acordo com o coach, mas os princípios eles são imutáveis, na verdade. E aí você com essa habilidade e você desenvolvendo isso já há bastante tempo, você começa a ter como que eu posso dizer assim, esse feeling, né, de saber a pergunta certa. Então, muitas vezes a pergunta, se eu passo um roteiro, se você me diz assim, olha André, posso passar um roteiro aqui de perguntas, Felipe, as perguntas são essa. De repente, para um coach vai funcionar maravilhosamente, para outro não vai ter resultado nenhum, não é verdade? Então, é muito importante isso. Eu queria agradecer por essa abordagem que você deu. Eu estou lendo aqui o comentário da Rita. Ela disse assim, a Rita de Cássia, estou adorando ser coach, ela já é uma coach, e ela diz, ajudar o próximo é muito importante. E eu vejo isso, Freta, como algo extremamente, uma das coisas mais importantes na carreira de um coach. É claro que a rentabilidade, o retorno financeiro realmente objetivo, não devemos deixar isso de lado, tem que ter objetivo nisso, é muito bom. Mas esse lado de, como que eu posso dizer assim, de realização, em ver alguém se desenvolvendo também é uma forma de rentabilidade, uma forma de retorno, não é verdade? Você tem assim, você pensa dessa forma? Você tem alguma coisa a acrescentar assim, nesse sentido? O que você acha? E quando eu estava começando, há um tempo atrás, eu começava a oferecer pro bônus. O que é o pro bônus? Você faz esse trabalho sem cobrar nada. Você oferece lá 10 sessões para a pessoa, tá? E você vai se desenvolvendo, né? Sabe a pessoa que ela está fazendo aquilo gratuitamente, mas você também está desenvolvendo porque você vai criando ali horas de desenvolvimento. E aquilo é um processo muito forte, porque até então a experiência vale muito. A experiência de você errar, de você aprender com o erro, de você ver onde que eu podia melhorar, de você preparar uma sessão, de você preparar uma abordagem, de preparar as perguntas, e chegar na hora aquelas perguntas não fecharem, você tem que procurar algum princípio. O começo ele é assim, e depois você vai gerando isso com maestria, porque você vai ficando íntimo da ferramenta, vai aplicando em você. Então, para quem está começando, nossa, aplica isso com o pai, com a mãe, com o irmão, procura fazer sessões, porque você também tem uma coisa que você vai usar muito, que é o coaching informal. Você vai estar aplicando ferramentas do coach com todo mundo e você não vai estar falando para a pessoa, olha, agora eu vou fazer uma sessão com o coach. Não, você está com os amigos, aí você faz uma pergunta com eles e aquilo gera um processo de desenvolvimento. Você está com os seus familiares e você entra na abordagem e aí você vai mudando, sabe? Até respondendo aquela pergunta que você me fez anteriormente, você vai moldando a sua personalidade, porque você vai observando que as perguntas vão dando resultado nas pessoas e as pessoas já começam a mudar, e aí você vê que o negócio está funcionando, você já começa a aplicar dentro do seu acervo aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo, e começa a desenvolver uma estrutura própria, começa a desenvolver ali o que realmente funciona para você. E aí você começa a ter ali habilidades, começa a ter ali experiência, né? E a experiência vem de muito erro. Então eu recomendo que quem está começando, comece a aplicar, mesmo que não esteja fazendo da melhor forma possível, porque é errando que você vai aprender, é botando a mão na massa. É claro que uma formação vai te dar um conteúdo, vai te dar uma fundamentação para você ter já uma estrutura e você já poder cobrar pelas sessões.
você falou a questão financeira. A questão financeira é gratificante, porque a partir do momento que você se torna um profissional e que você promove resultado nas pessoas, é lógico que você tem que cobrar um valor, e esse valor tem que ser alguma coisa assim, significativo, não só para você, mas também para a pessoa, porque daí a pessoa dá valor. Porque a partir do momento que a pessoa paga, sabe, André, e paga bem por esse processo, ela se dedica, tá? Ela se empenha muito mais em criar, em desenvolver o processo, em agir, em desenvolver as ferramentas. Então, a questão hoje do pagamento, eu acho que é crucial. Eu não faço mais esse trabalho de pro bônus, e eu vejo que o resultado agora está muito... E quanto mais eu vou aumentando o meu trabalho, mais resultado eu vou obtendo. É incrível que quanto mais a pessoa paga, parece que mais ela se compromete. É incrível, porque é uma estrutura que a gente usa fazendo do dinheiro uma coisa que faz com que a pessoa haja, que a pessoa se estruture para a realização. Então, a questão porque, pô, a pessoa está obtendo resultados fantásticos ali. Então, a partir do momento que a pessoa está tendo resultado, é super honesto que a pessoa cobre pelo seu serviço de forma digna, né? Que dê ali uma estrutura para ela estar se aprofundando, se aperfeiçoando e estar desenvolvendo todo um processo aí também de prosperidade, né? É verdade. Freta, eu tenho duas últimas perguntas aqui. Uma do Rafael Nunes, ele diz assim, gostaria de saber quais são as ferramentas utilizadas em questão de relacionamento. Não sei se existem, se você pode citar ferramentas ou metodologias, é muito ampla, né? Mas Bem, é uma pergunta bastante ampla. É bem amplo. As ferramentas, Rafael, elas são oriundas de filosofias muito antigas, a filosofia Shakta, que é baseada nos bons relacionamentos, uma filosofia matriarcal, sensorial, desrepressora, em que tem técnicas e tem conceitos, e tem princípios dessas técnicas, como o André já falou, universais, em que podem ser aplicáveis no convívio desta pessoa com as pessoas que convivem com ele ao seu redor. Então, dentro de uma, duas sessões, esses princípios já são enfatizados e a pessoa já tem uma outra percepção, ela já tem uma outra visão de como agir, de como se comportar, e ela vê o resultado na hora. Uma coisa, às vezes as pessoas até estranham, meu Deus, mas como o André mudou, ele não era assim. Talvez elas demorem um pouco, por isso que o processo, ele é, às vezes, duradouro. Ele é duradouro para a sua vida inteira, mas eu digo que o processo, às vezes, ele não é instantâneo. Ele demora um pouco, você vai mudando, vai mudando, vai mudando, até as pessoas aceitarem a mudança, e aí você colher os frutos. É todo um trabalho, você tem que plantar. Talvez você nunca tenha plantado na vida, talvez você só tenha colhido, colhido, colhido. Talvez você só quer. E, na verdade, você vai ver que, na verdade, para você obter alguma coisa, você tem que dar. Então, a pessoa que vai fazer o coach aí com a gente, ela vai mudar o seu paradigma, vai mudar a sua percepção, ela vai começar a oferecer valor para as pessoas. As pessoas vão valorizar porque ela é. Então, ela vai aumentar os vínculos. Existe ferramenta para aumentar vínculo. Existe ferramenta para a pessoa contribuir mais. Existe ferramenta para a pessoa ver a necessidade do outro e poder agir em prol, não na vontade, mas na necessidade. Então, esse discernimento, a gente vai aplicando e vai explicando direitinho. Eu não me canso de explicar até o coach aprender e botar em prática. Então, tudo que é passado para ele numa aula, na outra aula eu faço uma revisão com ele, como que ele absorveu, como que ele colocou aquilo em prática, qual foi o resultado. Então, são algumas perguntas simples, mas que faz com que ele assimile o conhecimento. E o colocar o conhecimento em prática, que é a sabedoria. Porque senão o conhecimento não vale de nada. Tudo isso que eu estou falando aqui hoje para vocês, se entrar por esse ouvido e sair por aquele lá, não adiantou nada. A gente ficou perdendo tempo aqui, que é a coisa mais valiosa desse mundo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar esse conhecimento em prática, através das ações. Isso é a sabedoria. A pessoa sábia é aquilo que coloca
em prática o conhecimento. Não importa de onde ela pode obter o conhecimento por livro, por um curso, por uma formação, por um processo de coaching. O que eu recomendo inicialmente é antes de fazer uma formação, eu sugiro um processo de coaching, que pode ser segmentado em 10, 20, 30 sessões, e é uma coisa que vai te dar tanto resultado que talvez você queira continuar com esse processo de acompanhamento durante a vida inteira, porque os resultados assim são tangíveis. Você vê realmente como está mudando, a gente faz avaliações em todas aquelas áreas lá que eu mencionei. Como o André falou, eu atuo mais assertivamente na área de life coach. Life coach é isso, todas as áreas da vida, né? Mas também fazemos o trabalho com empresas. Ô, Freta, eu tenho aqui a pergunta do Adriano, que ela me parece muito interessante, porque muita gente me pergunta isso. Eu tenho recebido muitos e-mails me perguntando isso. Ele diz assim, olha, tem como definir melhor essa questão de coaching? Quer dizer, onde eu aplico? Porque pode ser importante para mim. Por que pode ser para mim importante essa ferramenta? Trabalho numa rede de materiais de construção. Isso pode ser útil para mim? Certo. Então, assim, a primeira coisa é a consciência e o autoconhecimento. Como que eu posso mudar a minha vida? O que eu posso fazer para sair de uma rotina, de um tédio, em que se eu olhar para o futuro, daqui 5, daqui 10, daqui 20, eu já sei até quando eu vou morrer. Será que é isso que eu quero para a minha vida? Então, essa pergunta, ela vai fazer a pessoa procurar uma mudança, procurar alternativas, mas assim, nenhuma profissão ela é desmerecível, tá? Ela é depreciativa de forma alguma. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, como gari, se ela sentir, uma pessoa que recolhe o lixo da frente da sua casa, se ela sentir feliz com aquilo, se ela sentir que ela está contribuindo, que através dela as pessoas estão tendo uma rua mais limpa. Tu sabe, André, esses dias eu estava caminhando aqui em Florianópolis, numa das principais avenidas, eles estavam construindo uma igreja muito grande, de um renome bastante conhecido aí pelo Brasil afora. E aí, eu estava passando pelo primeiro muro e eu perguntei para o pedreiro assim, meu amigo, o que você está fazendo aí? E ele pegou e falou assim, olha, eu estou fazendo um muro. E continuou trabalhando. Aí eu fui continuando a caminhar, caminhei até a outra ponta, eu tinha também um pedreiro e estava fazendo a mesma coisa e eu perguntei para ele. Fiz a mesma pergunta. Meu amigo, o que você está fazendo aí? O que você está construindo aí? E aí ele chegou e falou assim, eu estou construindo uma igreja. Então, os dois estavam fazendo a mesma coisa, só que um estava construindo um muro, o outro estava construindo uma igreja. Olha a visão diferente. Então, como é que é o nome do nosso amigo que trabalha lá em materiais de construção? É o Adriano. Adriano, não importa o que você faça, importa o significado que você extrai daquilo que você faz. E como que você pode contribuir, essa é a palavra, para a humanidade. O que você pode fazer, como que você pode deixar um legado. Será que você veio para esse mundo para não fazer nada para a humanidade? Ou será que você pode fazer alguma coisa para ser lembrado daqui 100, 200, 1000 anos? Pessoas ainda lembrarem de você de alguma forma. Eu acredito que todos nós, todos vocês que estão escutando isso aí, vocês podem fazer alguma coisa, vocês podem contribuir, vocês podem deixar o seu legado, deixar a sua marca, para que vocês se tornem imortais. Para daqui um século, 2 ou alguns milhares de anos, as pessoas ainda lembrarem de você por aquilo que você fez em vida, por aquilo que você fez no momento em que você pode fazer, e o momento é agora, é hoje. Você pode pegar uma folha de papel aí e já pode fazer, eu não vou aplicar hoje nenhuma ferramenta, mas você já pode pegar uma premissa de algo que você queira, que realmente pode fazer significado, alguma coisa que, assim, que você quer construir, desenvolvendo primeiramente uma meta. Comece então por uma meta e trabalhe nessa meta, pegue essa meta e subdivida ela em mais 3 objetivos. Como que eu vou realizar essa minha meta? 3 ações. Põe lá 3 ações, faz uma pirâmide.
põe uma meta, põe 3 objetivos e agora dentro desses objetivos coloca mais 3 comportamentos que você tem que desenvolver diariamente para você realizar. E todo dia, meu amigo, todo dia é dia de você fazer alguma coisa para você se realizar. Senão o tempo passa, o tempo voa, como é que é aquela musiquinha? E você não faz nada. E aí passa 1, passa 5, passa 10 anos e você continua na mesma. E as pessoas que estão nesse processo são incrível, André, porque elas estão cada vez melhores. Eu adoro reencontrar com elas porque elas já estão mudando tudo, cada ano elas estão melhores em todas as áreas, é incrível. Na parte financeira, estão mais saudáveis, estão com mais disposição, estão com mais vitalidade, estão com um relacionamento, estão com uma namorada nova. Um vai casar, outro está noivo, outro tá com viagem marcada, está com um trabalho bem estabilizado, bem estruturado, está fazendo a faculdade dos sonhos, então está trabalhando naquilo que sempre sonhou. Então é muito importante isso para o desenvolvimento da realização. Não tem coisa igual, né, de você saber que está fazendo a coisa certa, né? Prata, eu quero te agradecer. A gente vai chegando aqui ao final. Foi 1h06 de conversa, mas de muito proveito. Com certeza a gente sai dessa conversa entendendo melhor todo esse aspecto do que é coaching, como é o dia a dia. Você falou bastante de coisas práticas, eu gostei bastante disso, de como você faz, qual é o público que você atende. E isso agrega muito a esse público que a gente está com quem a gente está conversando aqui, que é um público que quer fazer uma formação, que ainda está entendendo o que é ser um coach, o que é a formação de coaching. Existem muitas pessoas que de repente se assustam um pouco quando vem o tempo, as horas que é preciso se dedicar para a formação, todo o processo, muitas vezes até o investimento que é preciso fazer na formação, e se perguntam, vale a pena, não vale, que tipo de resultado isso pode me trazer, como eu posso rentabilizar isso. Eu inclusive acabei de receber a dúvida do Josemar aqui, que já é coach, já tem uma formação em coach. Ele diz: boa noite André, boa noite Freta, estou começando na área, estou atendendo pro bono, como começo a cobrar? Como que foi com você, inclusive, Freta? Você disse que atendia pro bono. Qual o momento certo que você sentiu aí para começar a colocar um valor sobre o serviço que você prestava? A partir do momento que você tem demanda e a partir do momento que você sente que o teu trabalho está tendo resultado, que o teu trabalho se torna uma coisa que faz a diferença na vida da pessoa e que ela faz questão de pagar, ela poderia pagar mais. Uma coisa é você sempre oferecer mais daquilo que você está cobrando, para que realmente as pessoas fiquem satisfeitas, e o seu maior marketing é a satisfação do seu coach. É ele que vai te indicar para outras pessoas. É o seu coach, esse teu pro bono, que se bem feito o trabalho, poxa, ele não pagou nada, mas se ele teve um resultado, ele vai te indicar. E essa outra indicação você pode cobrar daí um valor já considerável, um valor que é de mercado, existe um valor de mercado. E a partir do momento que você... Não existe um valor de mercado. E a partir do momento que você vai criando nome, você vai se destacando e você vai tendo clientes que vão ali, por exemplo, deixando testemunho, deixando depoimentos, o seu valor vai aumentando, porque você vai agregando valor. E é sempre importante você ter a consciência do valor que você está oferecendo para a pessoa. E cobrar um pouquinho menos. Sempre oferecer mais do que você está cobrando. Sempre, 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 sempre. Ficou essa dica aqui, tanto para o Josemar que perguntou, quanto também para quem está aí iniciando uma formação, pensando em fazer uma formação. Então, muita gente fala assim, de repente eu vou fazer esse investimento, é um pouco alto, será que vale a pena? E eu digo para você, vale em todos os aspectos. Para mim, valeu muito, tenho certeza que para o Freta também. Não somente no retorno financeiro, mas no retorno de resultados que você tem. E aí, quando você soma todas as áreas, vale muito, muito a pena. E eu quero te agradecer, Freta, por essa
disponibilidade que você teve em conversar com a gente. Eu sei que tem muita gente assistindo agora ao vivo, mas outras pessoas vão assistir isso depois. E eu queria que você deixasse aí os seus contatos para aquele que de repente se interessa em saber mais sobre coaching, nessa área que você trabalha, focado na parte de relacionamentos, nessa área de life coaching, aquele que quer conhecer mais o seu trabalho. Eu sei que você está em Florianópolis, mas o seu trabalho ele acaba sendo para outros lugares, acaba atingindo outros lugares também, até por esse atendimento que você faz via Skype e diversas outras maneiras. Aí, quem quiser saber mais sobre isso, quem quiser manter contato com você, ou quiser falar sobre processo de coaching com você, como faz? Como a gente encontra Bem, como a gente encontra você aí, André, em outras formas? No momento, eu estou com todas as minhas vagas já disponibilizadas. Eu não teria esse tempo hábil para estar fazendo um trabalho paralelo. Então, eu nem vou deixar telefone, nem vou deixar... eu vou deixar o meu e-mail, se eu puder fazer alguma contribuição, alguma coisa. Meu Face é Instrutor Freta, com 2 T's. O meu e-mail é o ecfreta, de Espaço Cultural Freta, com 2 T, @gmail.com. E como eu falei, né, eu já tenho uma agenda aqui de pessoas esperando para fazer esse trabalho. A gente já tem alguns projetos, algumas metas. E tem que ser uma coisa que realmente gere um desafio em mim para que eu possa, de certa forma, contribuir. O que eu puder fazer para que o pessoal que já tem uma formação, ou o pessoal que, de repente, quer fazer aí um processo, de repente a gente agendar alguma coisa aí para o futuro breve, mas no momento, realmente, eu estou cheio já tô sem, eu queria me dividir em 2 para poder pegar algumas coisas e não poder negar alguns trabalhos aí que seriam... Todo trabalho é interessante, mas realmente eu estou num processo agora de seleção, então de repente se tiver algum processo, algum caso interessante, me manda um e-mail, o ecfreta@gmail, ecfreta com 2 T's, ou então no Face, o Instrutor Freta, e a gente faz uma análise aí para ver se de repente dá para a gente fazer um processo aí de coaching com você que está ouvindo aí esse programa aqui do André. Preta, obrigado. A gente percebe aí, tanto pelo seu sorriso, quanto pela forma de abordar os assuntos, e até mesmo pela sua agenda, a gente já viu que está cheia aí, que você tem colhido bons resultados e frutos de um bom trabalho que você vem desenvolvendo. Então, parabéns, obrigado pela sua disponibilidade, mesmo com essa agenda bastante repleta, aí você encontrou um tempo para conversar com a gente. Tenho certeza que isso tem muita valia para mim e também para quem está assistindo a gente. Quero mais uma vez te agradecer, desejar aí bastante sucesso, e a gente se vê aí em breve. A gente, de repente, marca uma próxima conversa. Eu sei que muita gente deixou aqui comentário aqui a respeito do desse trabalho na parte de relacionamentos, e muita gente se interessa por isso, e é muito bacana a gente poder conversar isso numa linguagem fácil, que todo mundo consiga entender, e dividir conhecimento é sempre algo que traz benefícios não só para os outros, mas para quem divide também. A gente se sente muito feliz com isso, né? Com certeza. Eu queria te agradecer mais uma vez. Beleza. Um abraço a todos e até a próxima. Então, um abraço, Freta. Um grande abração aí. Até mais. Um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Você está vendo um botão aí amarelo para você entrar e fazer parte do nosso grupo e conversar mais a respeito de coaching. Então, seja bastante livre aí, tenha bastante liberdade para entrar em contato e deixar o seu comentário, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Até nosso próximo encontro e até logo. Valeu, boa noite.